grande parte das batalhas, você alcançar a vitória, está ligado ao fato de você agir no momento certo. Existem dois tipos de batalhas: aquelas que vêm até nós e aquelas que são provocadas por nós. Nós do Ministério Mudança de Vida acreditamos de todo o nosso coração que tudo tem jeito, tudo tem saída, tudo tem solução em Deus. Nós acreditamos que por mais que uma determinada situação seja grave, difícil, complicada, não existe nada que o Senhor não possa transformar. Não existe uma história sequer que não possa ser mudada pelo Senhor. Repita isso comigo, por favor. Não existe uma história que não possa ser mudada pelo Senhor. E a minha história será mudada nessa noite. Romanos 8:31 diz o seguinte: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, eu te faço essa pergunta: quem será contra nós? O Senhor, por intermédio da sua palavra, nos promete uma vida de vitórias, mas em nenhum momento Ele nos incentiva a buscar uma vida isenta de batalhas, até porque isso não existe. O tempo todo nós teremos lutas, o tempo todo nós enfrentaremos os nossos desafios, o tempo todo nós estaremos em batalhas, mas permanecer na mesma batalha é uma conversa completamente diferente. Eclesiastes 3, versículo 1 diz: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Está escrito que existe o tempo de nascer e também existe o tempo de morrer. Está escrito que existe o tempo de chorar, também existe o tempo de sorrir. Está escrito que existe o tempo de rasgar e também existe o tempo de costurar. Existe o tempo de guardar algumas coisas e existe o tempo de nós soltarmos algumas coisas. Repita comigo, por favor. Mas não está escrito que existe o tempo da derrota. Se não existe o tempo da derrota, as derrotas precisam acabar. No versículo 8 diz: tempo de guerra e tempo de paz. A palavra do Senhor é muito clara quando ela nos diz que existe o tempo de guerra. Davi, ele enfrentou os seus desafios. Moisés, ele teve que lutar contra os seus inimigos. Josué, ele teve que lutar diversas batalhas. E conosco, na nossa geração, não será diferente. A palavra do Senhor nos incentiva a ter diversos tipos de comportamentos diante das batalhas. Mas hoje nós vamos falar sobre dois posicionamentos que precisam estar gravados, marcados nos seus corações. Primeiro, repita comigo, por favor: ação rápida. De novo, ação rápida. Eu não preciso esperar acontecer uma segunda vez para começar a me posicionar. Eu não preciso esperar uma determinada história se repetir para começar a lutar as minhas batalhas. E infelizmente, o ser humano ele tem essa tendência. E muitos acabam deixando ir longe demais
para começar a ter um determinado posicionamento. Trazendo para o nosso dia a dia, profissionalmente falando, se dentro de uma semana de trabalho, você não conseguiu vender, você não atingiu as metas que você esperava, você viu que várias coisas deram errado na tua empresa, contratos que na hora H foram cancelados, pessoas que acordaram algo com você, e no finalzinho deram para trás. Qual deve ser a nossa postura? Depois de uma semana como essa, eu já preciso dobrar os meus joelhos e em oração começar a declarar: Senhor, eu quero repreender toda e qualquer possibilidade de eu viver uma segunda semana como essa. Eu não vou aceitar outros contratos cancelados, eu não vou aceitar não bater as metas que eu estipulei, eu não vou aceitar ter uma semana terrível como essa. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Conjugal, familiar. Por que que muitas vezes casamentos, famílias não resistem? Quando acontecem pequenos desentendimentos, se você não tiver um controle emocional muito grande, a gravidade vai aumentando, o desrespeito vai aumentando, e na hora que você viu, guerra faz parte da sua rotina conjugal. É guerra atrás de guerra, é briga atrás de briga, é desrespeito atrás de respeito, e aquilo vai acabando com o relacionamento, vai minando o relacionamento, vai enfraquecendo o relacionamento. Então, diante de uma batalha conjugal, se você viu que naquele momento ambos se excederam, chegaram a ter um posicionamento além daquele que seria o certo, imediatamente você tem que se posicionar: chega, eu não vou aceitar ter uma outra briga como essa, eu não vou aceitar chegar num extremo como esse, eu não vou aceitar viver mais um momento como esse, em que eu desrespeitei o meu cônjuge. Não, isso não pode acontecer, porque todo padrão negativo, repita comigo por favor, todo padrão negativo começa com algo pontual. O fracasso profissional não começa com as portas fechadas da empresa. Começou com aquele primeiro mês que a empresa, por exemplo, não fechou no azul, fechou no vermelho. Divórcios, separações, coisas como essa, o fracasso familiar, não acontece quando eu estou assinando, já começa lá atrás. Quando eu não controlo, quando eu não me posiciono, quando eu não luto, quando eu não trabalho para mudar. 2 Reis 4, versículo 22 diz o seguinte: ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. Ele perguntou, repita comigo por favor, mas por que hoje? Essa é a passagem que conta a história da mulher sunamita. O filho dela estava morto. O filho dela tinha ficado doente e veio a falecer. Quando isso aconteceu, o posicionamento dela foi rápido, foi imediato. Ela colocou o menino no quarto e foi em busca da solução. Quando ela foi falar com o marido dela, qual foi a resposta dele? Mas por que hoje? A resposta é muito simples. Você sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Como que você tem a certeza que você vai conseguir lutar no dia de amanhã? Como que você tem a certeza que você vai ter a mesma disposição, vai dar tempo de lutar essa mesma batalha? A Bíblia diz que nós não temos o controle sobre o passado, e o futuro a Deus pertence. Então nós só temos o hoje, nós só temos o agora. Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido,
só pare quando eu mandar. Aqui nós vemos dois tipos de pessoa: uma que vive deixando para amanhã, uma que vive perguntando, mas por que hoje? Mas por que agora? Por que neste momento? E a outra que entendeu o caráter de urgência da situação. O mundo espiritual, ele é uma constante guerra por conquista de territórios. Se eu não ajo rapidamente, se eu fico parado, os problemas, o inimigo, o diabo, ele vai continuar avançando. Quanto maior o território, repita isso comigo por favor, quanto maior o território, maior o poder. Por isso eu não posso dar espaço para que o problema cresça. Quanto mais nós demorarmos, mais espaço aos inimigos nós iremos dar. Por isso eu preciso ter uma ação muito rápida. Problemas se tornam mais difíceis de serem resolvidos justamente por conta da demora. Ação rápida. Tiago 1, versículo 4. Repita esse versículo comigo por favor. Ação completa. A minha ação precisa ser rápida e completa. Quando nós falamos de uma ação completa, nós estamos falando de algo que tem começo, meio e fim. A palavra do Senhor nos fala, nos adverte sobre a necessidade de não fazermos absolutamente nada pelas metades, mas sempre irmos até o final. Juízes 8, versículo 4 diz: então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens, embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Quando Gideão foi enfrentar esse exército comparado a um enxame de gafanhotos, parte do exército morreu, parte do exército inimigo fugiu. Esses homens estavam cansados? Estavam, porém eles não pararam, eles insistiram, eles continuaram. Por que Gideão continuou? Primeiro, ele era um homem focado no seu objetivo. Segundo, ele teve o discernimento que ele não poderia deixar nenhum inimigo vivo, porque isso poderia se voltar contra ele. Olhe para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: não deixe pontas soltas. Por quanto tempo eu vou ter que batalhar? A resposta é: cada luta tem a sua particularidade. Tem batalhas que elas vão durar um dia e você vai vencer. Tem batalhas que vão demorar mês ou meses e depois você vai vencer. Tem batalhas que podem se estender para mais de ano? Tem. E cabe a nós não pararmos, insistirmos, perseverarmos. Eu costumo dizer que o vencedor, ele aprende a lutar com fome, ele aprende a lutar com sono, ele aprende a lutar machucado, ele aprende a lutar cansado, porque se ele para de lutar por algum desses motivos, ele para de vencer. Uma pessoa que não luta é uma pessoa que não vence. Eu tenho um exemplo muito claro dentro da minha própria família. Se a minha avó tivesse desistido de lutar pela vida da minha tia, pela vida do meu pai, pela vida dos seus filhos, nós não estaríamos aqui. Ela teria sido derrotada. Hoje, eu acredito que todos nós estaríamos vivendo uma vida completamente diferente. A própria história da bispa, se ela não tivesse lutado com unhas e dentes para romper com aquilo, ela não teria vivido a vida que ela tem vivido, e ainda vai viver muita coisa. Entenda que continuar não é fácil, mas é necessário. Todas as vezes eu preciso continuar, eu preciso insistir, eu preciso perseverar. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian. Qual que é a frase que está escrito ali depois? Que nunca... Sabe o que isso quer dizer? Que essa batalha nunca mais voltou a se repetir. Pegue o seu momento mais triste, o momento mais triste da tua vida. Pega aquela batalha que mais te fez chorar. Você gostaria de reviver este momento? Sim ou não? Então você tem que lutar
até você exterminar o último problema, o último homem, o último inimigo. Isso só aconteceu com este povo porque eles não deram descanso enquanto não alcançaram o objetivo. Enquanto eu não alcançar o objetivo, não importa o que as pessoas ao meu redor estarão fazendo, eu preciso manter o meu foco. Você não pode condicionar o seu foco ao foco do outro. Quem vive condicionando as suas ações a ações externas, se o outro para, você para. Se o outro desanima, você desanima. Se o outro tem motivação, você vai bem. Se no meio da caminhada ele para, você para. Durante 40 anos do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Olha a recompensa. Já parou para pensar o que é você lutar, perseguir, cansado, mas o restante da tua vida você ter paz? 40 anos de paz? 40 anos sem presenciar o retorno desses inimigos? Assim foi Midian abatido diante dos filisteus, dos filhos de Israel, e nunca mais levantou a cabeça. E nunca mais levantou a cabeça. Literalmente, Gideão cortou a cabeça dos midianitas. Por que fantasmas do passado ainda voltam a assombrar muitas pessoas? Porque não foram até o final para resolver determinadas situações. Esse homem resistir, mesmo cansado, fez com que o inimigo fosse destruído por completo. E é dessa forma que eu tenho que aprender a lutar todas as minhas batalhas de hoje em diante. Eu tenho que ir até o final, eu tenho que ir até o final, eu tenho que ir até o final. 1 Samuel 17 diz assim: tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. Repita comigo por favor: cortando-lhe a cabeça com ela. Essa batalha de Davi reflete tudo aquilo que nós falamos até agora. Davi, sabe Golias? Foi a primeira e a única vez que Golias esteve diante de Davi. Aqui nós vemos um homem que, quando ele identificou o problema, ele não deu chance, ele partiu para cima. Aqui nós vemos um homem que literalmente, ele se posicionou de uma forma diferente, e ele foi tão consciente, que quando ele demorou, ou melhor, quando ele derrubou o inimigo, repita comigo por favor, ele correu. De novo ele correu. De novo ele correu. Por quê? Quando você bate no inimigo, sabe o que acontece em seguida? Ele vem com muito mais força. Quer ver um negócio? Quem aqui, depois de ter tomado uma decisão de cortar algo que você sabia que fazia mal, quando você cortou, a vontade daquilo veio com uma força muito maior? Levanta as mãos por favor, quem já passou por isso? Por isso ele não deu chance, ele correu, pisou no peito e cortou a cabeça. Davi teve esse posicionamento porque isso já existia dentro do coração dele. O que eu estou falando não é novo, todos saberiam falar tudo que eu falei até agora, que eu tenho que agir rápido e eu tenho que ir até o final, mas existir dentro do coração é uma conversa completamente diferente. Olha o que diz aqui antes, olha o que Davi falou antes da batalha: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Já estava dentro dele, ele sabia como ele deveria agir. Davi fez aquilo que ele acreditava, ele acreditou naquilo que ninguém acreditou, que ele seria capaz de vencer um inimigo de 2,90 metros de altura. Se Davi não tivesse se posicionado, possivelmente o povo de Israel teria sido escravizado pelos filisteus. Como ele se posicionou, isso não aconteceu. E olha como que são as coisas. Se Golias estava parado na frente daquele exército, até aquele momento, possivelmente ele chegou diante de Davi
implacável, ele não tinha perdido nenhuma derrota sequer. Porque se Golias tivesse perdido para um outro inimigo, possivelmente ele já estivesse morto. Então possivelmente ele chegou invicto diante de Golias. Pode ser que você até o dia de hoje, diante das suas batalhas, os problemas estão invictos, você está com derrota atrás de derrota, derrota atrás de derrota. Mas isso precisa ser mudado. Quando eu acredito naquilo que ninguém acredita, eu vivo aquilo que ninguém vive. Quando eu sou aquele que no meio da multidão diz, não, 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 não vou tratar como normal, eu não vou viver essa realidade, você está atraindo o impossível para você. E olha como que são as coisas. Eu me recordo do meu período de faculdade, era um negócio de doido. Eu me aproximei de uma determinada rodinha de conversa, e todos estavam tendo uma conversa muito saudável. Todos eles estavam falando sobre os antidepressivos que eles tomavam. Todos eles. E com uma expressão de alegria. Nossa, agora eu estou tomando. E aí lá no meio eu ouvi alguém falando assim, quem nunca, né? Eu disse assim, eu nunca e jamais. Se eu aprendo a acreditar no que a grande maioria acredita, a grande maioria começa a tratar como normal aquilo que você não quer que seja normal na sua vida. Mercado de trabalho. Todo profissional não diz que existem épocas e estações do ano? Pela minha fé, eu acredito que não precisa ter época. No início do ano é mais difícil porque tem que pagar IPVA, isso, e as pessoas você tem nada. A minha fé vai provar que eu não estou dentro destas regras. A minha fé vai provar que eu vou crescer no período em que as pessoas estiverem pagando imposto. Se elas tiverem que deixar de comprar, vai deixar de comprar com você. Comigo vai continuar comprando. Eu não posso normalizar aquilo que eu sei que faz mal para mim. Que eu não posso tratar como normal aquilo que vai me trazer infelicidade, aquilo que vai me causar problema. Juízes 5, ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador, golpeou Sísera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou as suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Repita comigo, por favor, levante a sua voz. Onde caiu, ali ficou morto. A personagem principal dessa história não é essa mulher, é uma mulher chamada Débora. Quando os inimigos vieram para atacar, a palavra do Senhor diz que Débora se levantou como uma mãe em Israel. Quem aqui é mãe? Levanta as mãos, por favor. Mãe, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que você é capaz de fazer se alguém mexe com seus filhotes? Carinha, vixe, nem sei. O posicionamento dela foi exatamente esse. No meu povo não toca, naqueles que estão ao meu redor não toca, na minha família não toca. Nós vemos uma mulher com um posicionamento irrepreensível. Nós vemos uma mulher que se levantou com fúria, com ousadia, porque não estava certo o que estava acontecendo com aquela nação. E quando eles foram para o combate, o comandante do exército inimigo, esse Sísera, ele se escondeu dentro da casa de Jael. Onde o problema estava? Dentro da... Ela viu que o problema estava ali, ela não pensou duas vezes. Ela pegou uma estaca, pegou o martelo. Aqui nós vemos uma mulher que não pensou duas vezes. Muitos estão vendo o problema dentro de casa, muitos estão vendo o problema dentro do seu leito conjugal, muitos estão vendo o problema dentro da empresa, estão esperando o que para se posicionar da forma certa. Quando eu detecto o problema, é na mesma hora, é no mesmo momento.
Aquela expressão que nós tanto usamos: tudo passa, tudo passa, tudo passa. Acredito nisso de todo o meu coração. Mas eu colocaria entre parênteses: tudo passa, desde que eu haja da forma certa. Qual que é o grande problema das pessoas? E agora nós vamos entrar na parte principal da palavra. Eu dei toda essa volta para entrar onde nós vamos entrar agora. Grande parte das pessoas adora buscar uma fórmula mágica. Eu acredito que as pessoas adoram aqueles vidinhos na internet assim, 3 dicas infalíveis para o primeiro milhão. As pessoas adoram se aproximar de pessoas e perguntar: qual foi a fórmula mágica? O que você fez? Aí você vai ouvir assim das pessoas: eu lutei, eu trabalhei quando ninguém estava trabalhando, eu perseverei, eu continuei acreditando, eu passei horas acordado, eu lutei, eu dei o meu melhor. Quem vive buscando as fórmulas mágicas, o pulo do gato, vive buscando facilidade, e quem busca facilidade permanece fraco. Existe uma passagem que diz que a herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Então todas as vezes que eu de alguma forma tentar acelerar algum processo e receber algo antes da hora, pode me causar muitas dores de cabeça, pode me trazer muitos e muitos problemas. As pessoas adoram falar sobre processo, né? Quem não passa pelo processo não tem sucesso. Processo molda o caráter. Mas na prática, ninguém quer passar pelo processo. Na prática, eu adoro aquele milhares de reais em 7 dias. Faça isso e toda a tua história vai ser mudada. As coisas não mudam porque elas tinham que mudar. Nada acontece porque tinha que acontecer. Naturalmente tudo foi melhorando e melhorou. Não. Pare de viver a sua vida de forma acidental. Pare de esperar tropeçar e cair no sucesso, porque isso não vai acontecer. Não busque uma vida acidental, busque uma vida intencional. Você tem que se posicionar, você tem que lutar, você tem que acreditar, você tem que se posicionar, você tem que lutar, você tem que acreditar. Preste muita atenção. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Eu confesso que quando eu estava meditando nessas passagens, elas me causaram um temor muito profundo. E por quê? Olha o quanto isso é sério. Durante toda a vida de Saul, ele enfrentou o mesmo problema. Olha como está na King James: durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Então nós vemos um problema aqui que nunca passou. Nós vemos um problema que do primeiro ao último dia esteve com ele. Quantos não se encontram na mesma realidade? Financeiramente falando, o negócio melhora um pouquinho, na hora que você vê, você está lá embaixo de novo. Você vê as coisas caminhando um pouco melhor, de repente volta lá para o mesmo cenário. O relacionamento ele vai sendo ajustado, vai melhorando, na hora que você vê, está naquele caos tudo de novo. Aí quando você para de forma consciente para olhar para o passado, você vê que se passaram 5, 10, 15 anos e você está vivendo a mesma realidade. Aqui nós vemos um problema que acompanhou esse homem durante todos os dias da sua vida, todos os dias passando pela mesma coisa, todos os dias enfrentando o mesmo adversário. 1 Samuel 13, perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que, repita comigo por favor, os filisteus, de novo, os filisteus, estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Olha a consequência desse posicionamento. Mas agora,
o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Aqui, Saul perdeu o seu reinado, no meio de uma batalha contra quem? Os filisteus. O problema, ele vai lutando para tirar de você pouco a pouco, pouco a pouco. Ele vai minando, ele vai tirando um pouquinho, ele vai tirando um pouquinho, ele vai tirando um pouquinho, ele vai tirando um pouquinho. Primeira Samuel 13, outro capítulo. Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel, pois, que povo? Não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. O problema tirou o poder de luta do povo de Israel. O mesmo problema, se ele te acompanha, ele começa a tirar o teu poder de luta e o teu poder de crescimento. Exemplos do dia a dia: dívidas, nome negativado, tira o teu poder de crescimento, porque você não pode ter coisa no nome, você não pode investir em coisas maiores, te impede de viver uma vida diferente. O poder de luta é a tua disposição, é a tua energia, é o seu dia a dia. O inimigo, ele vai tirando tudo isso de você, ele vai tirando, ele vai tirando, ele vai tirando, ele vai tirando, até que você fique de mãos atadas, aí você não tem para onde correr. Já parou para pensar o quanto isso é sério? Imagine todos nós aqui, somos um exército. Nós vamos enfrentar um exército maior do que o nosso. Só eu e o Tiago temos espada. Como vence uma batalha em que o poder de luta foi tirado de você? Como? Por isso que eu não posso dar espaço para que o inimigo cresça. Por isso que eu tenho que lutar de todas as formas para diminuir o espaço que ele tem, a autoridade que ele tem sobre mim. Porque até para lutar, você fica meio sem reação. Tanta coisa foi tirada de você, tanta coisa foi tirada de você. Por exemplo, eu já vi pessoas que por conta da extrema dificuldade financeira, o negócio estava tão caótico, tão caótico, tão caótico, que apareceu uma oportunidade para tirar ela daquele sufoco. Só que a oportunidade envolvia um investimento da parte da pessoa, e nem o investimento para sair da situação ela tinha. Olha o quanto que é complicado. Por isso, o meu posicionamento tem que ser rápido, ele precisa ser imediato, senão vai acontecer exatamente isso. 1 Samuel 23, naqueles dias, os filisteus, outro capítulo, reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. Então Saul disse a seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Para quem sabe, era terminantemente proibido consultar médios, pessoas que consultavam espíritos. Olha onde eu estou querendo chegar, só para que fique claro, tá? Repita comigo, por favor: nenhum erro é justificado. De novo, nenhum erro é justificado. Ok? Por conta da batalha com os filisteus, ele se viu fazendo algo que era terminantemente proibido. Eu já vi pessoas que por conta da necessidade, da dificuldade, desviaram dinheiro de determinados lugares, mas por conta da extrema necessidade. Não estou falando que é justificado, mas sabe quando o nível de desespero é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que na hora que você viu, você fez? Sabe quando você sabe que você não pode fazer, mas você viu numa situação que até aquilo que você não deveria, você acabou abrindo, cedendo? Quem já presenciou algo assim? Olha porque que o problema, você não pode dar margem para que ele cresça, senão ele te coloca contra a parede, e se você não tem força, você vai atrás de erros maiores, você acaba fazendo coisas piores. Eu atendi um rapaz há uns 3, 4 meses atrás, e ele tinha acabado de encerrar a sociedade,
com um amigo dele. Só que esse amigo dele continuou tendo acesso a senhas, documentos, a empresas que em conjunto eles tinham parceria. O amigo dele entrou em um momento financeiro terrível, terrível, terrível. Mal estava tendo para ele, literalmente. Detalhe, eram amigos, tá? Não estou falando de conhecidos que acertaram algo porque a oportunidade era boa, eram amigos. O que o amigo começou a fazer? Começou a usar o nome da empresa, pegar a parte, o que ele vendia, 50% ele destinava para o caixa pessoal. Um amigo. Não estou falando que é justificável, mas o erro te acompanhar, ele vai tentar te forçar. O problema te acompanhar, ele vai ser uma porta que o diabo vai se aproveitar para te empurrar para coisas ainda piores. Sabe relacionamento conjugal quando não está bem? E aí entra aquela separação íntima. E aí o homem ou a mulher fica naquele estado que está com vontade, está com vontade, está com vontade, mas o problema está lá, 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 ele resiste, ele resiste, ele resiste, o problema está lá, o problema está lá, o problema está lá, o problema está lá, ele é colocado contra a parede. O que acontece? Cai. Acaba cedendo para aquilo que ele sabia que ele não deveria ceder. Olha por que problemas antigos podem causar dores de cabeça tremendas. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Os filisteus fizeram o quê? Perseguiram. Ele vai correr atrás. E aí olha como que funcionam as coisas. Eles tentaram destruir Saul, não tentaram? Por várias vezes. De imediato eles não alcançaram Saul, alcançaram quem? A família, os filhos. Sabe aquela história? Quando a pessoa ela não pode cobrar de você, ela começa a ir atrás dos seus? Olha como isso é mais real, é mais atual, mesmo tendo sido escrito, depois de milhares de anos. Alguém aqui já viu o filho pagando pato por conta de questões do pai? Quem já viu, levanta as mãos. Olha por que eu tenho que tomar muito, muito cuidado. Se coloquem de pé todos, por favor. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Quando mexe conosco dói. Quando mexe com os nossos, dói muito mais. Dói muito mais. Eu pulei a leitura, mas eu separei uma outra leitura, em um determinado momento que Saul estava perseguindo Davi. Saul não estava em sua casa, os soldados não estavam no seu país, eles estavam tudo atrás de Davi, correndo atrás do problema errado, nem era problema. Quem se aproveitou da ausência de Saul? Os filisteus. O combate foi se tornando, isso tem que entrar no teu espírito. Vamos juntos, levante a sua voz por favor. O combate foi se tornando cada vez mais violento. A luta ela fica cada vez mais difícil, ela não permanece a mesma. Por que não? O mundo não para, a vida não para. Continua, 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 continua. Aqui nós vemos um homem. O que acaba acontecendo, gente? Preste muita atenção.
como ele não encurtou o espaço, os problemas vieram ganhando espaço. E grande parte das batalhas, você alcançar a vitória, está ligado ao fato de você agir no momento certo. Eu me recordo de atender um caso de um rapaz que estava com um problema de moralidade, pornografia num nível elevado. E ele começou a dizer assim para mim: nossa, mas está muito difícil, é muito difícil. Ela: não, é muito difícil, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe o que eu disse para ele? Antes de falar a minha diferença para você, eu vou falar em que nós somos iguais. Sabe esse hormônio circulante no teu corpo? Ele circula no meu também. Sabe a vontade da carne que existe dentro de você? Existe dentro de mim e de todos os homens que estiverem ao seu redor. Você gosta de mulher? Eu gosto da minha mulher também. Mas sabe qual que é a nossa grande diferença? Lá atrás, esse problema, ele foi colocado na minha porta. Me foi apresentada a pornografia. Só que a minha resposta foi avançar contra ela e não dar espaço para que ela cresça. Eu já compartilhei isso antes. Eu estudava numa escola pertinho daqui. Nunca meu pai e minha mãe permitiu que eu fizesse trabalho na casa de amiguinho. Nunca. Olha como são as coisas. Ele deixou uma vez. Eu ia sair da aula 12:30. 2 horas a gente voltaria porque teria aula à tarde. Aí um amigo convidou: vamos almoçar em casa, eu moro 2 quarteirões daqui. A gente almoça e volta. Liguei para meu pai, liguei para minha mãe, já esperando ouvir aquele não. Falei: pai, eu posso? Ele deixou sem deixar, mas deixou. Almocei lá com eles. Estava eu e mais uns 5 ou 6 amigos. Os pais deles estavam em casa. Enfim, os pais saíram 15 minutinhos. Se deu 15 minutinhos. Na hora que eles saíram, o que aconteceu? Eu não tinha entendido, né? Eu falei: eu estou aqui com eles, vamos lá. Entrei dentro do escritório. Aí eles colocaram lá na tela. Na hora que começou, meu olhão fez assim. Na hora eu fiquei, confesso que entre aspas, foi um choque para mim. Foi. E eu dei um migué, falei: eu preciso ir no banheiro. Só depois que eu pensei, né? O que será que eles pensaram que eu fui fazer? Ainda deve ter pensado: ó, moleque, nem perdeu tempo. Mas quando isso foi colocado na minha porta, eu já fechei. Então não é que tem pessoas que são mais fracas ou mais fortes do que a outra, mas tiveram pessoas que deram a resposta que o momento precisava naquele momento, por isso começaram a se combater. Gente, tentação, situações vêm para todo mundo. No relacionamento, pessoas vieram se declarar para mim. Vieram se declarar para mim, dentro do relacionamento. Sem brincadeira. E chegaram tão agressivas, chegaram assim, ó. Ai, deu a suspirada, eu falei: ixi, vem bucha. Então, né? Eu amo o Senhor. Aí eu tive que dar uma saída de gênio. Falei: eu também amo o Senhor, todos nós amamos o Senhor. Falei mesmo. O que acontece? Mesmo que você não caia, se você cede espaço
aquilo vem te atormentar depois. Tem coisas que a vitória é cortar na hora. Não é não ter caído, a vitória é cortar na hora. Entenderam onde eu estou querendo chegar? Oi, bonitão. Sou casado, vaza. Não vem com muito obrigado, você é linda. Mesmo que você não faça nada. Porque aquilo vai começar a te atormentar. O problema ele vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. E vocês vão observar uma coisa, ó. Quem sofreu com isso no passado, pode reparar, pode passar anos da tua vida, o mesmo demoninho começa a bater na tua porta de tempo em tempo. Ele pode dar uma pausa, mas ele volta. Como esse não foi uma área que eu cedi, isso aí aconteceu só umas 2 vezes e nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Obrigado. Eu amo o Senhor também. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros, repita comigo, o alcançaram. Pode não te matar na hora, mas se você não coloca um ponto final, chega uma hora que te alcança. Eu não separei. Se recordam o que aconteceu depois dessa? O versículo, os próximos. Saul morreu. Olha o quanto isso é sério. O mesmo problema tirou o reinado. O mesmo problema tirou a credibilidade, o respeito que ele tinha, porque na primeira batalha dele diante do amonita Naás, ele influenciou 330 mil homens, lembra disso? Debaixo da romanceira, quantos homens tinha junto com ele? 600, então ele já não tinha o mesmo poder de alcance. O mesmo problema tirou a vida daqueles que ele amava. A última coisa que morreu, ele. A última coisa que perdeu foi a sua vida. A última coisa. Às vezes o problema que hoje não trouxe uma consequência pior, não continue levando ele, porque ele pode fazer com que aconteça algo muito pior lá na frente. Recentemente eu atendi uma pessoa, estava com problema de droga e bebida. Uma pessoa que passa pela mesma situação, já tem uns 30 anos. Palavras da pessoa, tá? Não são minhas. Eu tinha o controle de tudo. Eu bebia casualmente, usava droga casualmente. Será que dá para fazer isso? Não sei. Durante os primeiros anos da vida dele, não custou nada para ele, diante daquilo que ele acreditava. Nos últimos 10, perdeu a casa, perdeu a empresa, perdeu a família, a esposa foi embora, o filho que ele tem não quer saber dele, porque o pai é sinônimo de problema. Trabalhava, ganhava um salário maravilhoso, um salário que talvez grande maioria das pessoas que aqui estão gostariam de ganhar, valores perto dos 20 mil reais, não ganha nada, precisa de ajuda para se alimentar. O mesmo problema. O mesmo problema. Na NBV diz assim: os filisteus cercaram Saul por todos os lados, mataram seus filhos Jonas, Abinadab e Malquissua. O problema te persegue, mas qual que é o objetivo maior dele? Te cercar, porque se te cerca você não consegue fugir mais. Homens, quem aqui gostava de brigar quando era mais novo? Quem era metido a ser brigão? Levanta as mãos aí, por favor. E brigava mesmo? Saía no soco? Não sei quantas brigas você entrou, mas quando você entra em um contra um, a luta ela tem um grau de dificuldade, não tem? Quando os covardes vêm em grupo e faz a roda ao redor de você, o que você faz? Fica mais fácil dos caras te dar um pau. Muito mais fácil.
O problema, ele vai lutar para te cercar quem você ama, ele vai lutar para cercar toda a sua vida, e você não pode permitir. Hoje é um dia em que nós vamos vencer batalhas antigas. Hoje é o dia em que você vai assumir as rédeas da sua vida. Hoje é o dia que você vai colocar tudo no seu devido lugar, e este problema não vai te acompanhar. Hoje é o dia que situações que no passado tiveram poder sobre a tua vida, não terão mais. Você não pode aceitar, você não pode tolerar. Aqui nós vemos um homem que, por conta do mesmo problema, ele foi perdendo em cada área da vida dele. Ele foi perdendo, não sobrou absolutamente nada. Por isso você tem que se levantar com fúria, com ousadia, com força, estabelecer um foco, e você não pode parar enquanto a sua vida não for mudada. Você não pode parar enquanto esse problema não cair por terra, porque aquilo que você não mata hoje vai poder te matar amanhã, vai lutar para te matar amanhã, vai lutar para te envergonhar amanhã, vai lutar para te entristecer amanhã. Por isso que você tem que vir com muita força, com muita ousadia. Você não pode tolerar. Mas eu já tentei, eu já lutei. A questão não é lutar, é continuar lutando até o tempo que você alcançar a vitória. A luta não pode parar. Você tem que tirar força de onde não tem, para colocar um ponto final, literalmente vencer essa batalha por completo. Problemas antigos causam dor, tristeza, frustração. Gente, é muito triste você olhar para o passado e ver que você está enfrentando a mesma luta depois de muitos anos. Não pode acontecer. Não é fácil, mas nós temos a responsabilidade de tirar força de onde não temos. Não é fácil, mas nós temos que nos posicionar com muita fúria, com muita ousadia, muita coragem. É a passagem de Juízes: cansados, eu tenho que continuar, eu tenho que continuar, eu tenho que continuar. Olha como são as coisas. Os midianitas não foram derrotados e nunca mais se recuperaram. Então é possível vencer uma batalha por completo? E como? Davi, quando ele derrotou Golias, Golias nunca mais se levantou. Com seus olhos fechados. Qual é a batalha antiga que você ainda tem enfrentado? Faça sol, faça chuva, qual é a batalha que de tempos em tempos ela retorna para pegar você? Qual é a tua guerra no particular que te persegue, tem insistido e tem perseverado em promover o caos? Quais são os problemas que tem te perseguido? Qual é a situação que tem te acompanhado e roubado a sua paz? Repita isso comigo, por favor, e diga isso com muita força: chega, nunca mais. Chega de ser roubado. De novo: chega, nunca mais. Chega de ser roubado. Esses problemas vão cair por terra hoje. Esses problemas vão cair por terra hoje. Nós vamos orar por cada um de vocês. Nós vamos concordar com as suas vitórias. Nós vamos declarar que a partir de hoje, esse filisteu da tua vida, esse problema, esse gigante, nós estamos colocando um ponto final, e esse problema velho finalmente vai ser resolvido. Você que nunca prosperou na vida, a pobreza bate a tua porta, a escassez bate a tua porta, a falta de vendas é aquela frustração profissional, o tempo todo ela está presente na tua vida. Isso vai mudar hoje. Você que tem lutado pela tua família, a tua família é caos atrás de caos, é briga atrás de briga, é divisão atrás de divisão, e isso vai acabar hoje. Você que tem lutado contra um problema de saúde, contra uma enfermidade, essa enfermidade hoje ela vai cair por terra. Antes de nós orarmos por vocês, vocês vão orar. Eu gostaria que você entrasse em oração dizendo exatamente isso: eu estou assumindo as rédeas da minha vida, eu estou me levantando com grande poder, eu estou me levantando para colocar um ponto final. Esse problema não vai me acompanhar durante a minha vida. Eu não vou passar pela mesma dor, eu não vou passar pela mesma frustração, eu não vou viver o mesmo cenário. Esse cenário não vai se repetir mais. Esse cenário, ele não vai se repetir mais na minha vida, ele não vai me acompanhar. Hoje é o último dia que este problema me acompanha. Apresente ao Senhor qual é a situação que já se tornou comum na tua vida. Qual é o padrão negativo que tem te acompanhado?
Nós vamos orar por vocês, mas você tem que ter força para repreender. Você tem que tirar força de onde não tem, senão isso vai te acompanhar, vai te acompanhar, vai te acompanhar. Você vai achar que é normal, mas não é normal. Tem pessoas que já se habituaram a pular de um relacionamento para o outro, porque relacionamento atrás de relacionamento dá errado. Isso não é normal. Pessoas que não se acertam, sentimentalmente falando, só dá errado, só dá errado, só dá errado. Não é normal. Casas que estão debaixo de caos, briga, divisão, separação, isso não é normal. Brigas, agressividade, desrespeito, isso não é normal. Não trate como normal. Hora de trocar. Talvez profissionalmente falando, você sobe um pouquinho e você volta para o mesmo estado, você volta para o mesmo cenário, você volta para a mesma vida. Diga isso: eu não vou aceitar mais este padrão, eu não vou aceitar mais este padrão, eu não vou aceitar mais viver esse tipo de vida, eu não vou aceitar viver essa realidade, eu não vou aceitar. A partir de hoje, mudanças vão acontecer. A partir de hoje, uma reviravolta vai acontecer. A partir de hoje, coisas incríveis vão acontecer. Fale isso: eu não vou aceitar você problema, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar. Senhor, vai passando com teu sangue do alto da cabeça, a planta dos pés dessas pessoas, vai passando com teu sangue. Senhor, nós oramos por elas neste momento, nós agimos a nossa fé. Eu quero declarar, hoje é a última vez que ela vai viver, meu Deus, esse estado de necessidade. Hoje é a última vez que essa escassez, essa pobreza vai acompanhá-la. Hoje é o último dia que ela vai fechar no vermelho. Hoje é o último dia que ela vai depender de ajuda de outras pessoas. Hoje é o último dia que ela vai ter a necessidade de tomar emprestado. Hoje é o último dia que ela vai sofrer as mesmas vergonhas, a mesma humilhação. Hoje é a última vez que ela vai depender do auxílio de outras pessoas. Isso não vai acontecer mais. Senhor, vai passando com teu sangue, meu Deus, vai passando com teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés. Eu quero repreender agora toda a influência negativa, todo o mal que tem agido na vida financeira, na vida profissional, todo levante maligno que tem agido diretamente na empresa. A empresa não cresce, essa pessoa não é promovida, ela não vende, ela não consegue bater as metas. Eu dou uma ordem agora, eu dou uma ordem agora. Vai desalojando a vida dela, vai desalojando a vida dela. Problema, você não tem poder sobre a vida dela. Problema, você não tem poder sobre a vida dela. Eu quero repreender agora cada uma dessas influências negativas que tem feito com que essas dívidas cresçam, cresçam, cresçam. A partir de agora, elas vão retroceder. Dívidas na vida dessa pessoa, você não tem poder. Dívidas, problemas financeiros, vocês não têm poder, não tem poder. Eu dou uma ordem, caia por terra agora. Nós não estamos pedindo, nós estamos dando uma ordem. Vai caindo por terra agora, vai caindo por terra agora. Espírito de pobreza, caia por terra agora. Eu ordeno toda a influência maligna, todo mal que tem lutado para empobrecer, todo mal que tem lutado para puxar esse povo para o nível mais baixo, todo mal que tem lutado para fazer na vida dela o mesmo que ela fez na vida do pai, na vida do avô. Todos terminaram mal, ela vai terminar bem. A história dela vai ser diferente. A partir de agora, essas pessoas que não viviam realização profissional, essa mudança vai acontecer. Eu não vou aceitar, Senhor. Nós não vamos terminar, meu Deus, o dia do mesmo jeito. Nós vamos lutar até, meu Deus, exterminarmos o último inimigo. Nós vamos lutar até o último problema cair por terra. Nós vamos lutar até que não haja um adversário de pé. Meu Deus, chega. É sempre aquele desespero, é sempre aquele medo, porque tu vai se aproximando do final do mês e ela não bateu a meta, ela não conseguiu atingir os resultados. Ela fica com aquela preocupação se vai ser mandada embora da empresa. Ela fica com aquele medo de não ter o suficiente para pagar as contas dentro de casa. Talvez este pai, ele não tenha conseguido assumir a posição de provedor dentro de casa. Isso vai cessar agora, isso vai cessar agora. Meu Deus, é para essas pessoas que de tempo em tempo elas fecham um contrato, mas 3, 4, 5, 10 vão embora. Não errado. A partir disso agora, isso vai acabar. A partir de agora, isso vai acabar. A partir de agora, isso vai acabar. Esse padrão não vai se repetir mais. Talvez essa pessoa
pessoa, ela tem sido, meu Deus, injustiçada, de tempo em tempo, ela sofre um tipo de prejuízo, ela contrata uma nova pessoa, e essa pessoa nova prejudica ela puxa alguém para perto, e essa pessoa faz algo contra ela. Isso não vai se repetir mais. Senhor, eu ordeno agora, toda a influência diabólica vai caindo por terra, vai caindo por terra, vai caindo por terra. O que está nas mãos dela não flui. Isso vai mudar, e vai mudar agora. Mudanças vão acontecer. Senhor, vai revertendo, vai mudando o quadro, vai mudando o cenário. Meu Deus, ela não vai viver essa realidade mais, ela não vai viver mais essa realidade, ela não vai viver essa realidade, ela não vai viver esta realidade. Aqueles que desejarem oração, eu vou pedir para que os obreiros vão até vocês, ou melhor, obreiros, passem por todas as pessoas, não deixe uma sequer sem receber oração de concordância, e você vai declarar que esses problemas vão cair por terra, essa história, ela não vai se repetir. Senhor, eu oro pelas famílias, eu oro pelos casamentos, eu oro por todos aqueles que aqui estão. Meu Deus, é divisão atrás de divisão, é desrespeito atrás de desrespeito, é briga atrás de briga, é injustiça dentro de casa atrás de injustiça, é o marido que não respeita a esposa que não respeita o marido, é a casa, são os pais que têm lutado pelos filhos, os filhos estão se perdendo, são os filhos que não respeitam o pai, toda a influência diabólica que tem agido nos lares, todo o mal que tem agido no seio familiar, todo o mal que tem lutado para roubar, para matar, para destruir, eu dou uma ordem, vai desalojando deste lar agora, eu dou uma ordem, vai desalojando desse lar agora. Chega dessa incerteza, se o casamento vai continuar de pé, de tempo em tempo, um dos cônjuges diz, vai embora, eu vou deixar você, eu vou te abandonar, não vai abandonar nada, isso não vai acontecer, a divisão não vai acontecer, a partir de hoje, Senhor, eu declaro uma virada incrível. Saul não se posicionou, mas nós estamos aqui nos posicionando, nós estamos aqui agindo a nossa fé, nós estamos aqui orando com a força da nossa alma, nós estamos clamando, meu Deus, é começar por mim, eu não vou aceitar o seu povo terminar essa noite do mesmo jeito, eu não vou aceitar o teu povo terminar essa noite da mesma forma, não, Senhor, todos vão terminar por cabeça, todos vão viver uma grande mudança, todos vão viver uma grande virada, eu declaro pela fé, meu Deus, de hoje em diante, o impossível vai acontecer, de hoje em diante, o sobrenatural vai acontecer, eu oro pelos enfermos, Senhor, essa enfermidade, ela vai desaparecer agora, essa enfermidade vai desaparecer agora, essa vida de medicamento, essa vida de remédios, essa vida de hospital atrás de hospital, tratamento atrás de tratamento, consultório atrás de consultório, isso vai acabar agora, enfermidade no corpo dessa pessoa não é o teu lugar, enfermidade na vida deste povo não é o teu lugar, enfermidade, se você teve autonomia, autoridade sobre a vida dessa pessoa, você não tem mais, eu declaro, a partir de hoje, mudanças vão acontecer, os filisteus, eles vão desaparecer agora, esse gigante, ele vai cair por terra, e vai cair agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, não é talvez vai mudar, é uma certeza, vai mudar agora, eu declaro, vai mudar agora, meu Deus, nós queremos declarar, meu Deus, vai levantando este povo, vai fortalecendo esse povo, vai levantando, vai fortalecendo, levante-os de uma forma poderosa, que eles se levantem para nunca mais cair, meu Deus, uma história negativa se repetir, isso não é normal, uma história negativa repetir, isso não é natural, e não vai repetir, Senhor, eu creio que o Senhor está colocando um ponto final nessa história, eu acredito, o Senhor está colocando um ponto final nesse sofrimento, eu acredito, essa humilhação, ela cessa agora, problemas antigos sejam destruídos, batalhas antigas sejam vencidas, eu declaro, este inimigo será destruído agora, em nome de Jesus. Mas eu irei buscar a tua isso. Quero tua presença. Se você não coloca força, você não consegue romper. Não vou
Se no lugar certo, com as pessoas certas, você não tiver força, lá fora você não vai ter chance. Você vai se entregar, você vai perder, vai sofrer os prejuízos. Então tire força de onde você não tem. Lute, acredite. O que você não pode, Deus pode, e Ele vai exterminar problema por problema, problema por problema, inimigo por inimigo. Não vai ter poder sobre a sua vida. Não vai ter poder. Não vai ter poder. Não vai.